Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os assuntos que nós vamos ver, que nós vimos no fim de semana. Pronomes interrogativos, certo? Locais de compra e situações de compra, certo? Situações de compra a gente vai ver mais como exercício porque ele complementa o uso dos pronomes interrogativos, certo? Os pronomes interrogativos, certo? Eles sempre vão ser utilizados, como o próprio nome diz, para fazer perguntas ou exclamações, certo? Ou respostas do conteúdo da pergunta, certo? Então, eles sempre vão ser marcados com acento antes do pronome e ao final da pergunta, certo? Então, tem que observar onde vai estar o pronome, colocar o acento invertido e ao fim da pergunta você vai colocar o sinal normal de volta. Por quê? Porque diferente do português, os espanhóis eles vão delimitar, certo? Exatamente onde a pergunta vai começar e onde ela vai terminar. Em português, às vezes a gente tem dificuldade em saber onde a pergunta termina ou quando a pergunta começa. Por quê? Porque às vezes o enunciado está mal feito e a gente aí não consegue descobrir onde a pergunta começa. No espanhol não, a gente sabe onde ela começa e onde ela termina para ficar bem delimitado, certo? Assim como as exclamações, onde a exclamação começa e onde ela termina. Sempre vai ser primeiro pelo sinal invertido, depois pelo sinal normal, certo? Pelo acento normal. Então tem que observar bem onde começa, onde termina, porque segue uma ordem. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma tabela que a gente vai utilizar no primeiro exercício. Por quê? Para observar o uso de alguns pronomes, certo? Por exemplo, para falar de um deseo ou necessidade, nós temos o que desea usted, por exemplo. O que você deseja, certo? Lembrando que o verbo desear é o desejar. Então, conforme for o destino da pergunta, para quais pessoas for o destino da pergunta, você tem que conjugar esse verbo, certo? Para quem você for dirigir. Lembrando que nós temos as pessoas correspondentes para conjugar uma pergunta. A gente exclui o yo, certo? A gente exclui o yo. Então nós temos tu, vosotros, nosotros, él, ella e usted, ellos, ellas e ustedes, certo? Então nós temos que observar a conjugação para quem está sendo destinada a pergunta, certo? Então, o que você deseja, o que você quer, o que você necessita, que necessita usted, vale? Então, a gente sempre vai fazer essa observação, certo? Para perguntar se tem algum produto e responder. Para perguntar se há algum produto e contestar, certo? Tiene tal cosa, tiene leche. Sempre vai também ser conjugado destinado ao enunciador, ao enunciatário, a quem se faz a pergunta, certo? Aí a resposta é simples. Si, no tengo, no tenemos, certo? Aí para falar do preço, para hablar del precio, aí nós temos um pronome interrogativo de novo. Quanto é
quanto vale, quanto custa, certo? Lembrando que o vale e o cuesta, eles vão ser conjugados um pouco diferente. Eles vão ser conjugados em relação ao que vem depois. Se o que vier depois estiver no plural, a gente vai utilizar o cuestan, valen, certo? Se estiver no singular, cuesta e vale, certo? Que é o quanto custa, o quanto vale, certo? Qual é o preço que a gente perguntaria aqui no Brasil, certo? Então, são tantos euros, são tantos reais, certo? Então, sempre vai ser conjugado o cuesta e o vale em relação ao que vem no após. Se estiver no plural, cuestan e valen. Se estiver no singular, cuesta e vale, certo? Sempre observando a ordem da frase, certo? Quanto es, quanto vale, quanto custa. Sempre utilizando o quanto para para perguntar o valor, a quantidade, certo? Para perguntar por la forma de pago e contestar. Se pode pagar em efetivo, se pode pagar direto. Se pode pagar com dinheiro, cheque, tarjeta magnética, que é o cartão de débito, tarjeta de crédito, é o cartão de crédito, certo? Bem simples, é só observar bem. Agora, aqui. Nas perguntas diretas, certo? Nas perguntas diretas, se leva acento, certo? Por quê? Porque é uma pergunta direta, então precisa mostrar, ó, aqui é uma pergunta, certo? Então, alguns exemplos. Que ciudad te gustou mais? Qual cidade você gostou mais ou que cidade você gostou? Perguntando, por exemplo, numa viagem. Quem ganhou al concurso? Quem ganhou o concurso? Donde pongo los paquetes? Aonde eu coloco os pacotes? Certo? Qual diretor de cine te gusta mais? Qual diretor de cinema você gosta mais? Quantas praças quedam? Quantas praças faltam? Certo? Ou a quantas praças daqui fica? Por que não quieres sair? Porque não quer sair. Quanto dinheiro perdido? Que tipo raro aquele de la tienda? Certo? Observem que é muito próximo do português. Tem o mesmo significado os pronomes. O que muda é a escrita. Lembrando que quando é pergunta, quando é interrogativo, esses pronomes têm acentos, certo? Então, tem que observar o uso também dos acentos neles. Se não tiver acento, perde o sentido de pronome interrogativo, certo? Quando é indireta, que é aquela pergunta ou para resposta, ele não vai ter o acento, certo? Quando é uma pergunta indireta, por exemplo, quando é quase um pedido, que é o que a gente tem de exemplo, poderias contar-nos que ciudad te gostou mais? Qual cidade você gostou mais? Você poderia nos contar qual cidade você gostou mais? Em português a gente colocaria um acento no fim. No espanhol, não.
porque é quase um pedido. Você pode nos contar? Certo? Então, tem que observar o uso. Quando é direta, a gente vai seguir uma ordem, que a gente vai ver agora aqui embaixo. Em português, essa ordem a gente pode variar muito. A gente consegue fazer a estrutura ser a mesma, com um sentido parecido, certo? Eu não vou entrar muito nesse detalhe do português, mas a gente constrói a pergunta de várias formas. No espanhol já não, certo? Sempre vai seguir uma ordem. Então, primeiro, sempre o pronome interrogativo. Sempre o pronome interrogativo antes do verbo e do sujeito, certo? E o sujeito vai vir depois do verbo. Então, vai seguir sempre essa mesma estrutura, certo? Tem que observar essa estrutura. Aí, o primeiro exercício. Vocês vão colocar na ordem de acordo com a estrutura, certo? Então, a A. Eu vou fazer com vocês, o resto vocês fazem sozinhos. Vá a buscar a qual Pancho de los chicos. Então, o que eu falei? Primeiro, o pronome interrogativo. A qual? Aí depois, para dar o tom de pergunta. De los chicos. Certo? Então, a qual de los chicos? Aí, observando o verbo. Va a buscar, certo? Pancho. Por quê? Quem está realizando a ação é o Pancho, certo? Quem é o sujeito da ação é Pancho. Então, a qual de los chicos va a buscar Pancho? A qual dos meninos o Pancho vai buscar, certo? Então, observa a ordem. Tem que observar a ordem, certo? Então, a qual, pronome interrogativo. De los chicos, aí é sujeito passivo. Então, ok, fica ali. Va buscar, verbo, certo? A ação, o ocorrido. Pancho, o sujeito da ação, quem faz a ação, certo? Tem que observar isso. Aqui eu coloquei o nome de alguns estabelecimentos comerciais, certo? Então é bem tranquilo. Por quê? Porque o primeiro exercício vocês vão criar um diálogo de uma situação de compra, certo? Então, vou enviar um dicionário bilíngue, certo? Porque nesse arquivo que eu coloquei no grupo, em PDF, tem um link de um dicionário em espanhol, mas para facilitar, eu vou colocar o dicionário bilíngue, certo? Que aí vocês digitam em português e acham as palavras necessárias em espanhol, certo? Então vocês vão criar um diálogo numa situação de compra. Então vocês vão escolher um estabelecimento comercial e criar um diálogo, certo? Vocês vão na padaria, vocês perguntam se tem pão, se tem biscoitos, se tem bomba de chocolate, bomba de doce de leite, se tem presunto e queijo, se tem um mineirinho, se tem um pingado, certo? Então, vocês vão criar uma situação de compra, perguntar se tem. Lembrando que o diálogo são duas pessoas. Você tem o atendente, quem vai te atender, você vai ter o caixa, você vai ter você também para responder. Então, você vai perguntar se tem,
Aí a pessoa vai perguntar se o que você deseja, o que você quer, certo? Então, é uma situação de compra. E para situações de compra, a gente utiliza pronomes interrogativos, certo? Então, a gente tem que prestar atenção quanto custa, onde tem, onde está. Imagina o mercado, você chega para o atendente e pergunta: ah, onde fica tal coisa, certo? Quanto custa, certo? Então, tem que fazer essa observação, criar uma situação de compra em espanhol, certo? Então, utilizando pronomes interrogativos. A2, vocês vão procurar itens de supermercado, observar que, por exemplo, em caixa de leite, em alguns produtos, vem em espanhol também o nome do produto e o quanto e a embalagem dele em espanhol. Então vocês vão fazer uma lista de compras com 8 itens em espanhol, certo? E do lado vocês vão escrever as basuras, os lixos que esses produtos vão produzir. Então, por exemplo, 10 litros de leite vão produzir 10 caixas de cartão de basura, certo? Vão produzir 10 caixas de papelão de lixo, certo? Então vocês vão colocar uma lista de compras e o que esses itens da lista de compras vão produzir de lixo, certo? É bem simples e a maioria dos produtos que nós temos em casa se encontra com uma parte em espanhol com o nome do produto em espanhol para facilitar, certo? Então é bem simples, qualquer dúvida é só mandar mensagem ou perguntar na aula, certo?